Para mim é um prazer, boa noite, e poder falar do Lukács para mim é sempre algo importante, eu sempre aprendo mais, né, quando eu me preparo, principalmente agora que eu me aposentei e continuo na pós-graduação em filosofia só com orientações, né, e não tenho mais o dia a dia da sala, né, mesmo pelo ERE, e esse contato, mesmo pelo ERE, é muito importante para quem é professor. Isabel tinha, quando entrou em contato comigo, tinha proposto que eu falasse sobre a vida e obra do Lukács. Eu acho que é impossível falar sobre a vida e obra dele em 1 hora. Então, eu achei que o título mais adequado para essa apresentação seria a contribuição da obra de Lukács para o pensamento contemporâneo, que não deixa de ser também bastante ampla, né? Mas eu, dado o interesse que vocês têm pela ontologia, eu vou focar principalmente a obra tardia dele. Então, muito obrigada, espero que vocês aproveitem, eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. E, dado contatos que vocês tiveram já com o Mário, que deve ter sido bastante produtivo, eu queria que essa aula fosse dedicada à memória dele. O itinerário do Lukács, né, ele revela, ele permite que a gente visualize, né, um processo no qual se deu a formação e a transformação de um intelectual muito, muito singular, que teve uma vivência e uma atuação que se deram em momentos cruciais do século XX. Né? Ele, através da sua obra e da sua atuação, ele esteve presente, de alguma maneira, nesses acontecimentos. Ele passou por experiências espirituais as mais variadas e heterogêneas, e é bom assinalar também que a biografia intelectual do Lukács é longa e sinuosa. Né? Segundo Tertullian, que na minha opinião, ele é o mais gabaritado dos intérpretes do Lukács, ele tem muitos artigos publicados em português, e tem 2 livros publicados em português, que Etapas do Pensamento Estético do Lukács, que foi publicado pela editora da Unesp, e que foi a tese de doutorado dele, parte da tese de doutorado. E o segundo, que foi publicado mais recentemente pela editora Perspectiva, é uma coletânea de ensaios, chamada Lukács e seus contemporâneos. Então, há 2 livros dele em português e vários artigos publicados, inclusive, numa revista eletrônica da qual eu faço parte do conselho editorial, que é a Verinóptico. Temos publicado muita coisa dele. Mas o Tertullian, num artigo que ele publicou em 1971, ele diz o seguinte: a evolução intelectual de Georg Lukács oferece uma imagem singular da formação e do devir de uma personalidade nas condições agitadas de um século, não menos singular por sua complexidade, pelo caráter dramático de sua história. Então, essas 2 histórias, a história pessoal, política e intelectual do Lukács, tem vínculos muito estreitos com acontecimentos marcantes do século XX. Uma outra característica que é bem peculiar dele, além dessa relação com os acontecimentos mais importantes do século XX, foi o fato dele ter, assim, num dado momento, renunciado de forma deliberada, e ele não foi constrangido a isso, foi uma decisão deliberada de renunciar criticamente a obras consagradas dele e que foram bastante aplaudidas, muito bem recebidas por certa parcela da intelectualidade europeia, que foram, por exemplo, a teoria do romance e história e consciência de classe.
Teoria do Romance ele escreveu antes da adesão dele ao marxismo, é uma obra que foi publicada em português, né, nós temos já a tradução em português, e Histórico ou Ciência de Classe, um conjunto de ensaios que ele publicou no início da década, final da década, ensaios escritos no final da década de 10, início da década de 20 do século passado, e que reflete, vamos dizer assim, um momento de trânsito, né, do Lukács, de uma formação anterior, bastante complexa que ele teve, ao marxismo, né, História e Consciência de Classe, essa obra de transição, e ele a renegou, e isso fica claro quando ele escreve o prefácio, quando ele autoriza a publicação da obra novamente, condicionada por um prefácio, publicação condicionada a um prefácio que ele escreve em 67. Esse caráter essa postura do Lukács aparece também numa autobiografia sob forma de entrevista que a editora Dominem publicou e depois o Instituto Lukács também veio a publicar. Ele já estava muito doente, mas ele fez um roteiro e algumas pessoas o entrevistaram a partir desse roteiro, e ele comenta muito entre outras coisas, essa característica dele, né? Quer dizer, eram obras famosas, obras consagradas. Eu fico nessas horas pensando nos meus colegas de departamento que fariam tudo para ter obras desse porte publicadas, para ter o A1 no Qualis, e, enfim, livros Qualis A1, né? E serem elogiados, prestigiados no mundo da feira das vaidades, que é o mundo acadêmico. Bom, esse desapego que ele tem com obras que ele não mais considerava que refletissem o que ele pensava, que não mais tinham importância para ele, era uma atitude, um comportamento que revela uma enorme exigência que ele tinha para consigo mesmo. Isso é importante ressaltar. E agora, por causa do tempo, eu tenho que realmente me restringir às obras tardias, né, e mesmo assim vou fazer comentários breves. Talvez a gente possa dizer que o Lukács, ele projetou, ele teve como projeto obras filosóficas de grande impacto, de grande interesse, né? Eu acho que esse projeto filosófico, assim, bastante ambicioso, tem início quando ele escreve o Jovem Hegel, né, que foi um livro que ele escreveu sobre o Hegel de Iena, né, e foi publicado pela Boitempo, tem em português, a tradução é muito boa, e ele finalizou a obra em 38, mas ele só publicou depois da Segunda Guerra Mundial, em 48, né? É uma análise bastante original do Hegel, por isso que eu começo agora a justificar o título, né, da minha intervenção, quer dizer, a importância do pensamento contemporâneo. É óbvio que o esforço de Lukács no plano filosófico ele é de fundamental importância para o marxismo, é claro, eu vou referir isso daqui a pouco, mas é uma obra que tem um impacto, né, junto ao pensamento contemporâneo, é muito importante nesse sentido. Nesse caso, no livro Jovem Hegel, ele faz uma análise, né, do Hegel que completamente distinta de um certo neo-hegelianismo que, vamos dizer, puxava o Hegel assim para posições bastante complicadas, estranhas, inclusive, ao pensamento do Hegel. Ele se arriscou porque, durante o ápice do stalinismo,
o Hegel foi considerado um filósofo retrógrado, um filósofo que teria criticado a Revolução Francesa, rejeitado a Revolução Francesa e apoiado interesses feudais ou coisa do tipo, absurdos do tipo. É por isso que ele só conseguiu publicar com muito esforço depois de terminada a guerra. É um estudo que, por exemplo, contrasta com um hegeliano francês famoso, que é o Jean Hippolyte, né, com o qual ele, inclusive, debateu num evento na Suíça, em Davos. Né. Debateu, inclusive, sobre o caso Heidegger, que depois eu vou referir. É óbvio que quando veio a público a notícia, né, sobre essa obra, e por isso que eu indiquei a entrevista conjunto de entrevistas que levam o título de Conversando com Lukács, quando veio a público, né, quando ele anunciou que estava trabalhando com esse tema, essa notícia gerou reações as mais diversas, né, por conta do fato de que existe uma desconfiança muito grande de estudiosos marxistas, principalmente, em relação à noção de ontologia. Eu digo isso porque a ontologia é muitas vezes identificada à velha metafísica, e nesse sentido ela carrega uma desqualificação, né? Essa desqualificação ela tem hoje quase 3 séculos, principalmente após a interdição kantiana metafísica, né? Na crítica da razão pura. Essa noção, ela renasceu, digamos assim, no pensamento contemporâneo, o próprio Lukács reconhece isso, a partir dos textos de Husserl, passando por Heidegger, Hartmann e mesmo Sartre, né? Nesses casos, embora o Lukács tenha um grande desacordo com esses autores, a noção de ontologia reaparece não mais com a pretensão da velha metafísica, que foi interditada pelo Kant, na medida em que a velha metafísica, colocada em termos ultrasintéticos, ela tinha a pretensão de deduzir a priori as categorias da realidade. Ela reaparece no século XX, não mais não mais trazendo esses objetivos que a velha metafísica tinha. Diferentemente desses autores que eu citei, se vocês começaram a ler a ontologia, viram que ele tem uma parte crítica dedicada ao neopositivismo, que o Mário deve ter referido isso, a Heidegger e a Hartmann, e além de acertar as contas com Hegel, que foi uma figura muito importante na formação dele. O Lukács ele vai além dessas figuras, muito além de Husserl, Heidegger, Hartmann. Ele vai além porque ele coloca, vamos dizer, ele desloca o centro da gravidade para o plano do ser social, né? Coisa que nenhum dos outros, nem Husserl, nem Heidegger, nem muito menos Hartmann, contemplam a ontologia dessa forma. Mas aqui é preciso ter atenção, porque quando se fala em ser social, sociabilidade, socialidade, enfim, isso não significa que exista uma sociologia aí, né? Não há uma sociologia aí, ao contrário. Eu vou referir isso daqui a pouco, mas de forma um pouquinho mais detalhada, mas é bom já advertir. Não é pelo fato de que ele desloca o centro de gravidade da questão ontológica para o ser social, para a sociabilidade, que ele esteja simultaneamente formulando categorias sociológicas. Como eu já mencionei, é impossível analisar todas as modificações aqui nesse momento da complexa trajetória de Lukács, né? Mas ele é uma figura, como eu disse, singular e um tanto paradigmática para entender a intelectualidade do século XX, principalmente a marxista, mas não só. E aqui é preciso ressaltar algo que ele mesmo reconhece, que não é coisa de intérpretes, mas é possível
verificar isso na obra dele. Eu não domino a obra por inteiro, não tenho essa pretensão. A cada texto que eu leio, releio, eu descubro coisas novas que eu não tinha identificado. É um processo de aprendizagem que eu acho que não termina nunca, né? E ele aderiu, em 1918, à Revolução, participou da Revolução Húngara dos Conselhos, ele aderiu com entusiasmo, viu na Revolução 17 a saída para uma série de dilemas vivenciados na Europa no início do século XX, né? Mas ele teve que percorrer um caminho relativamente longo, e ele confessa isso no texto Meu Caminho até Marx, antes de assimilar e aprofundar a teoria de Marx até as últimas consequências. Aqui, para nós, eu creio que ele só se deu conta, de fato, com certos aspectos fundamentais da obra do Marx, ao redigir Estética e Ontologia. Como ele próprio referiu, ele diz que só quando ele chegou aos 70 anos é que ele conseguiu elaborar a obra da vida dele. Aí eu penso comigo mesmo que ainda eu tenho 2 anos para isso. Enfim, é interessante observar alguém que produziu, escreveu muito, publicou e confessar, olha, gente, só depois dos 70 é que eu consegui aquilo que eu queria. Entrando já na parte que interessa, eu gostaria de referir aqui uma imagem que ele utiliza no prefácio da Estética. Infelizmente, não temos ainda Estética em português, temos em espanhol, que é uma tradução complicada do Venceslau Rosas, tem em espanhol, tem em italiano, tem algumas partes em francês que o Jean-Pierre Maurois tem publicado num blog dele que se chama Les Amis de Georges Lukács. O Maurois, Jean-Pierre Maurois, ele assistiu os cursos do Tertullian lá na França. Ele tem traduzido coisas da estética para o francês. Mas, voltando, no prefácio estético, o Lukács, ele usa uma figura, uma imagem, que é bastante interessante. Ele diz que a vida cotidiana, e é nesse exato momento, na Estética de 1963, uma obra inacabada também, que a vida cotidiana é ponto de partida, assim como é na ontologia. E ele diz, a vida cotidiana é como um grande rio de cujo leito se formam, né, surgem as formações espirituais que vão se autonomizando e ganhando autonomia, né, vão se constituindo em esferas específicas, mas tais manifestações, né, espirituais, seja a filosofia, a arte, a religião, a ciência, etc., elas têm sua gênese na vida cotidiana, os problemas sobre os quais elas se debruçam são problemas que se apresentam na vida cotidiana, e elas por um longo processo de distanciamento, e na estética ele mostra como é que a arte vai se destacando da vida cotidiana, né? Vai se desvencilhando da magia, etc. É bem interessante a análise que ele realiza nesse sentido, mostra como esse distanciamento que perfaz, né, que a arte perfaz, é distinto do distanciamento que ocorre com a ciência, com a filosofia. E ele diz, essas manifestações espirituais, elas nascem do cotidiano e a ele voltam. Mesmo que seja esse distanciamento, esse retorno, seja um processo caracterizado por múltiplas mediações, um processo extremamente longo, complexo, intrincado, elas surgem da vida cotidiana e voltam a ela. E influenciam decisivamente, queiramos ou não, esse âmbito da vida. Ele diz,
nesse prefácio, agora eu estou citando palavras dele. O comportamento cotidiano do homem é, ao mesmo tempo, começo e fim de toda a atividade humana. Se representarmos a cotidianidade como um grande rio, pode-se dizer que dele se desprendem, né? Aí eu trunquei um pouco, porque é uma citação muito longa, a ciência e a arte, que se diferenciam, se constituem de acordo com suas finalidades específicas, alcançam sua forma pura nessa especificidade, para depois, em consequência de seus efeitos, de sua influência na vida dos homens, desembocar de novo na vida cotidiana. Essa questão já está presente na Destruição da Razão, um livro que acabou de ser publicado pelo Instituto Lukács, né? E que eu vou falar também sobre isso, mas no final, para trazer essa questão para os dias de hoje, porque a gente vê perfeitamente, ele diz, na Destruição da Razão, não é preciso que as pessoas tenham lido Nietzsche e Chamberlain. Chamberlain foi um filósofo nazista, formulador de uma teoria das raças, né? Ele diz, não é preciso nem ser um nem outro para, na vida cotidiana, ter posturas fascistas. Eu acho que diz muito sobre o momento que a gente está vivendo, e eu gostaria de fazer alguns comentários sobre isso, mas ao final. Na ontologia do ser social, propriamente dita, no prefácio, não sei se vocês leram, na introdução, né, ele procura explicar quais teriam sido as razões, os motivos que dificultaram a formulação de uma ontologia com bases materialistas ao longo da história da filosofia. Para ele, o principal impedimento foi a religião, assunto que ele abordará novamente na última parte do livro, que é o capítulo sobre os estranhamentos. Mas o que interessa aqui é referir a seguinte passagem, aspas. É a própria praxis, ou seja, a vida cotidiana, que reivindica uma imagem do mundo com a qual possa se harmonizar e a partir da qual o complexo da atividade da vida se organiza em um contexto consentido. É claro que a ciência e a filosofia são chamadas a dar uma resposta adequada, enquanto partes ativas, não apenas funcionais, da realidade social no seu conjunto. Então, essa preocupação, ele está aqui manifestando mais uma vez uma preocupação que a gente pode dizer que atravessa todo o itinerário dele, que é a preocupação com a dimensão subjetiva, com a subjetividade, né? Com as formações ideais, com aquilo que ele vai chamar de ideologia na ontologia do ser social. E nas próprias entrevistas do Conversando com Lukács, há uma passagem na página 40 que é muito, em que ele que ilustra muito bem esse posicionamento do Lukács de uma forma bastante direta. Ele diz: as atividades espirituais do homem não são, por assim dizer, entidades da alma, como imagina a filosofia acadêmica, porém formas diversas, sobre a base das quais os homens organizam cada uma das suas ações e reações ao mundo externo. Os homens dependem sempre, de algum modo, dessas formas para a defesa e a construção de sua existência. Mais uma vez marcada aqui a preocupação de Lukács com essas formações ideais, com as dimensões subjetivas, né, na configuração da existência humana. Então, ao mesmo tempo que o Lukács nega a possibilidade de uma consciência, de uma subjetividade, de uma formação ideal ahistórica que habita um mundo à parte, ele postula, isso é muito importante de ser ressaltado, ao mesmo tempo, a especificidade do dado espiritual, dos produtos da consciência, né? Configurando que entre esses e a vida cotidiana imediata se desenvolve uma série de mediações que tende, por seu turno, a aumentar e a se diversificar na medida em que a vida social se torna cada vez
mais social, e é por isso que, ao longo da ontologia, isso já está presente na estética, ele utiliza uma expressão que é do Marx, que Marx utiliza no Capital, que é o recuo das barreiras naturais, né? A vida social se tornando cada vez mais social e afastando as barreiras naturais. E ele é veemente nesse sentido, né? Dessa influência decisiva das formações ideais sobre a existência cotidiana, né? E se a gente, então, se debruçar sobre a estética e a ontologia, na estética, a questão ontológica já está lá, mas ele não usa a palavra. Não usa porque ele demora a perceber, e é natural que ele tenha demorado, que ele poderia elaborar, construir, que seria possível elaborar e construir uma ontologia a partir de Marx. Ele demorou a perceber isso, né? E na estética, essa questão já está lá, mas ele não usa a palavra, né? Foi um lento e complicado processo de maturação, onde os problemas, os conceitos, os nexos categoriais aparecem em contínuo movimento, a gente percebe isso analisando uma obra e outra, mudando aos poucos de significado, e a própria terminologia vai se modificando, e na última obra dele a gente percebe que esse processo, né, a gente se olharmos da ontologia para a estética, a gente percebe claramente como foi um processo lento e sofrido, imagino, para eles, né? Ou seja, a coisa está lá, mas falta a palavra para exprimi-la. E Lukács manifestou várias vezes desconfiança, ele mesmo, com a palavra ontologia, não foi alguma coisa fácil para ele, né? Ele, várias vezes, por exemplo, quando ele se refere à ontologia heideggeriana, ele usa a palavra ontologia com sentido pejorativo, né? Como algo que tem um valor negativo, é uma pura antropologia, no melhor dos casos, uma sociologia, são palavras dele, mitologizada ontologicamente, uma pseudo-objetividade. Essa expressão pseudo-objetividade ele utiliza num ensaio chamado Heidegger, Redivivos, cuja tradução nós estamos preparando e vamos publicar na próxima edição da Verinote. Se pegarmos um livro ainda anterior, onde ele critica o Sartre, que é existencialismo, marxismo, a palavra ontologia tem um sentido assim bem negativo. Mas aí, num dado momento, o Lukács se dá conta do quê? Por isso que o pensamento vivido, a última menção ao pensamento que aparece no pensamento vivido, que é essa autobiografia sob forma de entrevista, ele fala da teoria das categorias, né? Ele percebe claramente, isso está nos Grundrisse, né, que o Mário ajudou a traduzir, aliás, ele que peitou esse projeto de traduzir os Grundrisse. Quando Marx fala que as categorias são das Einformen, são formas de existência, né, as expressões em alemão é das Einformen, Existenzbestimmungen, ele percebe claramente que categoria em Marx é uma forma de existência, uma determinação da existência, e que é nesse sentido que a ontologia, como teoria das categorias, deve reconhecer tais categorias, né? E ele deixa claro que Dasein não tem nada a ver com o existencialismo, seja do Sartre, seja de Heidegger. Então, como eu dizia,
a relação entre estética e ontologia. A ontologia ela só tem início quando ele interrompe a elaboração da estética, como eu disse, estética em 2 volumes, e em castelhano são 4. Ele não terminou, mas ele dá por encerrada naquele momento, e em correspondências, inclusive o próprio Tertullian se correspondeu com Lukács e vai nessa direção de que, terminada a estética, de fato, Lukács projetava uma ética, escreveu uma ética, mas ele se deu conta que, antes de redigir a ética propriamente dita, ele deveria dedicar-se à elaboração de uma introdução à ética, que seria essa introdução de caráter ontológico. No fim, essa introdução virou uma obra de não sei quantas páginas, né? Já esqueci até, uma obra enorme, inconclusa também. Mas, então, enfim, ele termina de escrever a estética, ele publica em 1963 e ele dá início à ontologia, né? Se a gente for, então, olhar para a estética à luz dos resultados que ele chegou na ontologia, como eu disse, nós constatamos claramente que as preocupações de ordem ontológica estão presentes já na estética. Ou seja, uma concepção de arte, como Lukács elabora na sua estética, pressupõe a existência, ainda que de modo latente, ainda não plenamente esclarecida, de uma ontologia do social que a sustente e justifique. Não apenas nas páginas onde aparecem em primeiro plano categorias claramente ontológicas, mas já na sua visualização, na sua concepção geral, a estética se apoia no suporte de entrelaçamento de conceitos de matriz fundamentalmente ontológica, né? Suporte que hoje não pode ser mais desconhecido, julgo eu, nem mesmo por aqueles que olham com suspeita e até rejeitam a ideia de que o pensamento do Marx possui uma ontologia estatutária. Lukács postula, então, a necessidade de um retorno à ontologia, esse é o projeto, um retorno às coisas mesmas, um retorno às categorias do ser, em contraposição ao quê? De um lado, a orientação gnoseológica do pensamento contemporâneo, né, corporificada, digamos assim, no neopositivismo, né, quanto na negação da ontologia, ou afirmação da ontologia, a partir de uma pegada, né, como vocês dizem, de uma pegada irracionalista, né, de um caráter racionalista. Então, a ontologia é isso, é uma obra que procura atacar, vamos dizer assim, essas duas frentes, né? Ele denuncia a orientação fundamentalmente gnoseológica, epistemológica, da preocupação filosófica contemporânea, e também aquelas tentativas, como Heidegger e Sartre, de enfrentar a questão ontológica a partir de uma visão profundamente irracionalista. É necessário especificar as categorias que descrevem o movimento e a gênese do ser social, e isso, para Lukács, e eu também me convenci disso, né, que esse resgate, ele é fundamental para o resgate do próprio Marx, esse reconhecimento que uma abordagem ontológica da sociabilidade. Eu não marquei o tempo. Quanto que eu já falei? Foi 50 minutinhos que você já falou aqui. Tá, então, eu vou tentar encurtar aqui, vou entrar no fim da história, tá? Professora, mas pode ficar muito à vontade para seguir o seu cronograma, tá? O seu tempo. A gente tem um pouquinho de tempo a mais e eu acho que precisamos aproveitá-la aqui.
Tá bom, vamos lá, então. Vou tentar contemplar tudo direitinho. Eu acho que é necessário que vocês percebam, vocês que estão iniciando o estudo, a discussão da ontologia, vocês percebam que a questão ontológica talvez seja a questão mais cabeluda da história da filosofia. É a mais complexa e espinhosa. Por isso que na apresentação da ontologia ele procura buscar entender por que não surgiu uma ontologia materialista, embora ele diga que Feuerbach tenha sido importante predecessor nesse sentido, mas aqui entre nós, o Feuerbach não estava propondo uma ontologia, mas sim uma antropologia, mas isso não é questão aqui agora para a gente ver, não. Então, eu acho que eu tenho a obrigação de preveni-los, que é um tema extremamente espinhoso da história da filosofia, né? É um tema que tende a provocar críticas e incompreensões de toda sorte, principalmente quando esse tema é trazido para o interior do marxismo. Há quem rejeite, quem nem não quer nem ouvir falar de uma coisa dessa ordem, mas a proposta do Lukács é a recuperação do marxismo autêntico. Nas páginas da ontologia, a gente pode encontrar críticas assim, violentas a vulgata stalinista, ao marxismo vulgar, quer dizer, ele quer recuperar o pensamento do Marx, e ele considera que essa renovação, essa recuperação só possa se dar se simultaneamente reconhecermos no Marx a base para essa ontologia, né? Então, vejam, a incursão do Lukács nessa esfera não foi porque ele, intelectual, não tinha o que fazer na vida e achou que era o caso de começar a estudar ontologia. Não foi fruto de inclinações particulares, escolhas pessoais, mas surge fundamentalmente do reconhecimento de que uma série de questões fundamentais deveriam ser tratadas a partir de uma nova perspectiva. O tempo do Lukács foi um tempo cheio de adversidades. Ele não saiu da Hungria, mesmo em 56, quando houve a intervenção soviética na Hungria, e que ele foi deportado para a Romênia, que ele ficou 6 meses preso na Romênia, o enteado ficou preso durante vários anos, as aflições que ele passou no exílio em Moscou durante a Segunda Guerra, que ele se refugiou lá, ele tinha consciência dos problemas do seu tempo, e esses problemas só poderiam ser devidamente enfrentados, e são problemas que hoje nós enfrentamos, através de um retorno à obra de Marx, através de um processo de reformulação das perspectivas teóricas vigentes, de buscar resposta aos descaminhos provocados pela vulgata stalinista, que dominou quase toda a tentativa de compreender os fenômenos mais importantes do século XX, e, no meu ponto de vista, ainda estão aí presentes. Seus representantes fazem sucesso nas redes sociais. E o modo como esse processo, ele distorceu visceralmente, essencialmente, a recepção da obra do Marx. Então, é por isso que vocês, ao lendo a ontologia, vocês vão ver
que ele trabalha com categorias que são categorias tradicionais da história da filosofia. Só que ele trabalha com essas categorias a partir do Marx. Então, os pares categoriais: liberdade e necessidade, essência, aparência, subjetividade, objetividade, teleologia, causalidade. E o que ele fez? Bom, como é que nós podemos abordar essas questões que são fundamentais na história da filosofia a partir da perspectiva do Marx? E ele, então, aí fechando, né? Eu disse que esse projeto filosófico começa com o jovem Hegel. No meu ponto de vista, continua com A Destruição da Razão, um livro que acabou de ser lançado recentemente, e cuja leitura é fundamental também. E na estética, na ontologia, nessas 4 obras, ele faceia problemas importantíssimos presentes tanto na história da filosofia quanto na história da arte. É um esforço de ampla envergadura. Eu acho que ainda, devido à compreensão e interpretação dessa obra volumosa, é um projeto inacabado ainda, né, a despeito do esforço de vários intérpretes, como é o caso do Tertuliano, do Guido Oldrini, que está vivo ainda, mas ele já está bem velhinho, e de alguns intérpretes no Brasil também. O tema é extremamente complexo, eu quero repetir isso, frisar isso. Ele se apresenta como um desafio, né? Mas eu tenho muito receio que a facilitação, a vulgarização do texto do Lukács para torná-lo mais acessível, né, didaticamente, vamos chamar assim, o que é interessante, mas é preciso ter muito cuidado com isso, né, porque, caso contrário, a facilitação e a vulgarização mal feita podem acabar gerando um problema com a obra do Lukács, que ele denuncia que foi feito com a obra do próprio Marx, né? Então, por isso, mesmo que vocês levem muito tempo aí na discussão, acho que vale a pena ir aos poucos e com muito cuidado. Eu gostaria de falar um pouco da última parte da obra, que é o capítulo sobre os estranhamentos. E aqui, eu acho que não é o caso de ficar discutindo qual é a tradução mais adequada para entäusser und Entfremdung. Ele, de fato, ele vai dar a essas categorias um sentido, no meu ponto de vista, diverso daquele que ele dava antes, ele próprio, Lukács, e diverso do próprio Marx. Mas entendam, a ontologia do ser social é um projeto dele. Ele tomou como ponto de partida o Marx, mas é um projeto dele. E o projeto dele, ele refez o sentido e a articulação de algumas categorias, entre elas, Entfremdung e Entäusserung, mas acho que não vale a pena discutir se tem que traduzir por alienação, por estranhamento, enfim. Exteriorização, objetivação, essa questão da objetivação e da exteriorização já aparece no capítulo sobre o momento ideal e da ideologia. Então, não é só no último. Não por acaso ele deixou para a última parte o tratamento desse problema. Alienação, estranhamento, o termo nesse momento não importa. Aos olhos dele, e por isso que é o último capítulo, caracteriza a ordem humano-societária de sua época e que permanece nos dias de hoje, né? Ele, nessa última parte, ele retoma todos os complexos categoriais sobre os quais ele trabalhou ao longo da obra, né? E eles acabam se constituindo a base para ele desvelar
vários problemas que dominam o nosso tempo, né? E ele vai contemplar de forma muito específica e cuidadosa o problema da religião. É por isso que essa obra é atualíssima, né? Ele enfrenta essa questão, mas evidentemente ele não considera o estranhamento como uma condição humana dada, coisa que no existencialismo, por exemplo, do André Gide, o estranhamento é uma condição humana inescapável. Evidentemente que não é essa a postura do Lukács, e nesse capítulo, mais do que qualquer outro último capítulo, a questão ética é a questão fundamental. Mas ela já está na estética também, enfim. Essas duas obras são a herança filosófica do Lukács. Depois eu posso falar mais sobre essa questão da ontologia na história da filosofia, mas, se me permitem, eu gostaria de mais 5 minutos para falar sobre a destruição da razão. Né? Eu disse, o grande projeto filosófico do Lukács é isso, é o jovem Hegel, a destruição da razão, estética e ontologia, com os prolegômenos. Eu, pessoalmente, tive contato com a obra na década de 1970, a partir da tradução em espanhol, que Ronaldo e eu, revisando agora a tradução que foi feita do alemão, constatamos que a tradução espanhola é cheia de problemas. Mas foi o que tinha, como se diz, é o que tem para hoje, né? Então, era jovem, não tinha, e nem estava acessível. Imagina, década de 1970, o auge da repressão, imagina se a gente ia ter acesso a certas obras. Não tinha, era tudo muito complicado. E foi num curso com o Chazin que eu tive acesso à destruição da razão em espanhol. E foi por aí que eu comecei a ler o Lukács, a partir do impacto gerado em mim, né? Aí uma revelação autobiográfica, um impacto gerado pela leitura da obra. Por quê? Por várias razões. Vou falar algumas delas. Em primeiro lugar, é uma obra que exemplifica como nós devemos ler um texto de um autor, qualquer que ele seja. Ele chama isso de crítica imanente, o Chazin já falava em análise imanente. O que é isso? O Lukács, em nenhum momento, ele vai chamar o Schelling, o Kierkegaard, o Schopenhauer, mesmo o Nietzsche ou mesmo Heidegger de nazistas, sendo que o próprio Heidegger, em vários momentos, se manifestou seu antissemitismo e sua adesão ao nacionalsocialismo. Mas ele, Lukács, não fala, ele vai chamar de nazistas aqueles filósofos oficiais do Terceiro Reich, que formulam toda a teoria das raças, etc., que é a última parte do livro. Mas ele mostra, ele pega a obra, né, e revela, pela trama interna do próprio escrito, né, ele vai pegando trecho por trecho, mostrando, ele não imputa nada aos autores, ele revela, né, as categorias, as noções, os conceitos, os argumentos, né, que mostram como, do ponto de vista filosófico, ali existe, naquele texto, características, 1, 2, 3, 4, 5, características de uma posição irracionalista, né, que, segundo ele,
vão formando um caudal, no sentido, né, ideológico, no sentido espiritual, um caudal que contribui para a emergência da ideologia nazista propriamente dita. Né? Ele mostra isso. Né? Ele não, dessa maneira, ele não compartilha de modo algum com posições hoje dominantes no meio acadêmico e fora dele, que se filiam às hermenêuticas da imputação, ou seja, a ideia de que, não, cada um tem o seu ponto de vista, eu interpretei assim, você interpreta de outro jeito, ficamos com as nossas respectivas interpretações e ninguém briga, né? É isso que acontece, esse relativismo extremo. Ele desautoriza de modo veemente esse tipo de aproximação ao texto, que é muito, como eu disse, muito em voga atualmente, sobretudo pelos discípulos mais afamados, tanto de Nietzsche, Heidegger, os franceses, Derrida, Foucault e assim por diante. A leitura do livro é de fundamental importância porque se trata de uma enorme empreitada de cunho filosófico para demonstrar que o nazismo não foi uma ideologia que surgiu do dia para a noite. Né? Ele tem todo o capítulo inicial, o capítulo 1º do livro, ele fala do desenvolvimento particular, específico da Alemanha, da via prussiana, né, para usar a expressão do Lenin, que é um desenvolvimento capitalista retardatário, né? Não passou por certos processos que outros países capitalistas passaram. Então, há contextos histórico-econômicos e políticos que estão, evidentemente, explicam a emergência do nazismo, ou do fascismo em geral, já pegando a Itália também, e outros países, mas ele se dedica a analisar como, do ponto de vista subjetivo, foi se preparando um caudal ideológico que acabou redundando na ideologia nazista. Ou seja, ele não disse em nenhum lugar que Schelling era nazista, que Kierkegaard era nazista, que Schopenhauer era nazista, que Nietzsche era nazista, que Weber era nazista, que Heidegger. Não. Ele vai mostrando como determinadas características desses pensadores que apresentam traços, características irracionalistas, contribuem do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista ideológico, para a emergência de uma das piores tragédias do século XX. Né? Então, aqui a título de síntese, e é preciso ter cuidado, porque em cada autor que analisa essas características aparecem de modo diferenciado, quais seriam, sinteticamente, a depreciação do entendimento e da razão, a glorificação da intuição, por isso que o Schelling é ponto de partida, né? Intuição intelectual é Schelling, uma gnosiologia aristocrática, a recusa do progresso sócio-histórico, a criação de mitos, né? Ele caracterizam de modo geral um pensador irracionalista. E o mais importante, segundo Lukács, é que o pensador irracionalista transforma o problema em solução. Né? Ou seja, ele diz, o pensador irracionalista declara que há uma impossibilidade, de princípio, de conhecer as coisas, conhecer o mundo efetivamente, né, através da razão. E a constatação de uma pretensa impossibilidade, de princípio, de resolver o problema, segundo Lukács, para o pensador irracionalista, é a mais alta expressão do entendimento do mundo. Ou seja, a mais alta expressão, repetindo, do entendimento do mundo é declarar que é impossível, por princípio, resolver um determinado problema. Né?
Então, ele diz, essa transformação artificiosa da suposta insolubilidade em solução e a pretensão de que nessa recusa do problema, nesse desviar-se dele, nessa fuga diante de uma resposta positiva, esteja contida, entre aspas, a verdadeira apreensão da realidade, diz o Lukács, é a marca decisiva do irracionalismo. Me digam, por favor, se não é isso que nós estamos constatando hoje. O Lukács, ele publicou esse livro na década de 50, e o nazismo já tinha sido derrotado nos campos, o nazifascismo já tinha sido derrotado nos campos de batalha. Eu fico imaginando os stalinistas de plantão dizendo, mas que camarada Lukács, para que você está se preocupando com esses filósofos se nós vencemos o nazismo e o fascismo? Vocês vejam que como a questão é a seguinte, pode ter sido vencido naquele momento nos campos de batalha, mas não significa que o irracionalismo foi. Ao contrário, está aí mais evidente do que nunca. Então, ele diz, o decisivo não é a inferioridade da personalidade filosófica de um Rosenberg, que foi outro ideólogo nazista, assim como Chamberlain, racista, né, uma teoria das raças. Não é a inferioridade filosófica de um Rosenberg comparada com a de um Nietzsche. É óbvio que os filósofos claramente nazistas, eles eram inferiores do ponto de vista filosófico, né, ao Nietzsche. Ele diz, exatamente por sua inferioridade moral e intelectual, é que Rosenberg se tornou o ideólogo adequado do nacionalsocialismo. Eu aqui não quero fazer comparações esdrúxulas, mas é muito o que a gente tem vivido nos últimos tempos. E filósofos como Nietzsche, Heidegger, no máximo ele considera pré-fascista ou proto-fascista, ele nunca chamou nenhum deles de nazista, né? Ao contrário do que meus colegas de departamento colocam, né? Enfim, eu gostaria de terminar ressaltando a importância do pensamento do Lukács para nós hoje em dia, né, em vários aspectos, e estou à disposição para ouvir as perguntas, tentar respondê-las, comentários, e eu agradeço o convite mais uma vez. Para mim foi um prazer.